nosso tema de hoje da maratona, no segundo dia, né? Fisioterapia em terapia intensiva e fisioterapia respiratória, tá? Mais uma vez, o Ricardo está aí no chat, pode mandar pergunta, ele vai interromper ou pode abrir o microfone e falar com a gente também, tá bom? Aqui é um momento de troca, né? Essa questão online, né, ela fica um pouco impessoal, então a gente precisa dessa interação. É bom para todo mundo, é bom para o aluno que tira dúvida e não deixa passar nada, é bom para o professor, né, que não se sente sozinho. Eu sou um cara carente, então me sinto muito sozinho aqui. Então pode interagir, pode mandar mensagem, pode interromper, que eu vou ter prazer em explicar. Então, montei uma dinâmica para essa aula, tá? A próxima aula de amanhã, só para a gente lembrar, a gente vai falar sobre a nossa máquina de aprovação. Como é que a gente pensa que a aprovação é consequência de todo um processo, né? E esse processo ele é construído degrau a degrau, né? Então, o aluno, dentro do nosso curso, ele vai passar por todo esse processo. Concurso, o que eu falo para os alunos, não é só conteúdo, você tem que ter o conteúdo teórico, né? Mas a diferença entre a aprovação e a reprovação, e eu lembro muito bem que eu peguei lá e eu estava em primeiro lugar, eu acertei 2 questões a mais de português que o aprovado em primeiro, que ficou, né, na diferença, e ele acertou uma a mais de fisioterapia. Essa foi a diferença. Então, talvez, se eu tivesse me planejado melhor naquela época, eu teria sido aprovado. Então, a aprovação ela vem nos pequenos detalhes, né? Ela vem fora da nossa zona de conforto e ela vem nos pequenos detalhes. Então, amanhã a gente preparei uma apresentação, estaremos eu e o Ricardo aqui online ao mesmo tempo, e a gente vai estar falando para os senhores como a gente programa, como a gente planeja, na verdade, esse processo dos alunos dentro do curso, né? E é fundamental isso para a gente ter como resultado final. Então, por um lado, a gente se baseia, estuda muito e procura trazer o que há de melhor assim, em relação à parte do conteúdo, né, das disciplinas, que a prova lá vai ser cobrado. E, por outro lado, a gente vai ter um acompanhamento muito próximo do aluno para a gente poder ter bons resultados. Então, esse é o tema da aula de amanhã. Não percam, e amanhã tem um sorteio, tá? E hoje eu trouxe o mesmo gráfico que o Ricardo apresentou ontem para a gente falar da importância do conteúdo de fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva, por exemplo, em 2 programas muito importantes aqui do Rio de Janeiro, que são os programas de residência da UERJ e da UFRJ. Então, aqui, representado num verdinho mais claro, né, a porcentagem de questões da prova de fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva. Sim. Zé, não está aparecendo para mim, não, Zé. Não está aparecendo o gráfico? Para mim, não. Não sei se para alguém está. Está só aparecendo só a tela inicial. Perfil do concurso. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Ah, mas aí eu coloco para reproduzir e não aparece? Reproduz aí para ver. Agora foi. Foi? Foi, agora foi. Então, deixa eu voltar aqui. Passei aqui, estava falando sobre a aula de amanhã, né? Tá tudo ok, Ricardo? Tá tranquilo agora. Tá, beleza. E, então, sobre a porcentagem, né, das questões cobradas aí. Então, 2018, a gente pode observar que não teve nenhuma questão de respiratória e terapia intensiva na UFRJ. Mas a gente pode observar que a partir de 2019, 2020, 2021, 2022, aí é o tema mais cobrado na prova da UFRJ para residência, né? Quando a gente olha para a UERJ lá, 2019 deu uma reduzida. Acho que no ano de 2019 houve algum preconceito aí com o tema, né? Porque na UFRJ, no 2018, na verdade, não teve, né? 2019 deu uma diminuída, mas 2021, 2022, 2023 foi a maior parte da prova aí, junto com o NEL e PED, tá? Na UERJ. Então, a gente vê a importância das
do conteúdo de fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva nas provas de residência aí do Rio de Janeiro, nesses 2 principais programas. Zé, o UERJ não apareceu para mim, não, Zé. Oi? Apareceu só o FRJ, o UERJ não apareceu, não. Desculpa te cortar aí, cara. Não, então está acontecendo. Agora apareceu do Enari? Não. Então, peraí que está Cara, aparecendo. fecha e compartilha de novo para ver. Agora. Tô vendo você aqui. Tá fazendo barulho. Vou compartilhar minha tela aqui. Ó. Tá, agora tá ok, né? Você reproduz que está dando algum problema, né? Aí, foi. Mas ele aí diz Passa que para ver. Não tá passando para cá. tá passando? Não. Não, ele tá travando. 1 minuto só. Vou tentar resolver. Você está usando. Interromper, compartilhar. Peraí, 1 minuto. Vamos tentar resolver isso aqui. Porque ele está dizendo que o meu compartilhamento está pausado quando eu começo a reproduzir. Otimizar compartilhamento de tela. Continua pausado, Ricardo? Tava na área, agora apareceu você de novo. Você fechou aí, né? Fechei. Tá dando alguma coisa aqui. Por que eu não consigo compartilhar? Deixa eu fazer um negócio aqui. Aqui você está conseguindo visualizar, né? Eu vejo tudo aí. Isso. Do PowerPoint, né, no caso. Você vê minha tela do PowerPoint, né? É. Porque quando eu coloco aqui, ó. Você está usando Oi? o Keynote? Eu uso o Keynote. É igual ao meu. Agora foi? Tá no Enari, passou? Tá, não é nada. Deixa eu ver se vai passar. Me diz. Passou, agora passou. Ah, beleza. Eu fiz alguma coisa aqui, mas que deu certo. Vamos lá. Então vamos voltar ao slide do Enari. Então, quando a gente avalia fisioterapia respiratória e terapia intensiva na prova do Enari do ano passado, 50% da prova foi fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva. Então, não preciso nem dizer a importância do tema na prova do Enari do ano passado. Então, como é que vai ser a dinâmica da aula? Vai ser bem semelhante à aula do Ricardo de ontem. A gente vai fazer a apresentação da questão, né? Vou dar 1 minutinho para vocês pensarem aí na resolução, né? No gabarito. Pode colocar no chat, tá bom? A resposta. O Ricardo vai tá monitorizando lá. E aí depois a gente vai discutir o gabarito, tá? Separei 12 questões, ok? Fiz um apanhado, tentei, como o tema é extenso, né? São 2 disciplinas, muitos temas. Peguei questões interessantes, desde a fisiologia até a fisioterapia respiratória, a terapia intensiva. Fui passando ali, tentei buscar várias questões para a gente poder estar discutindo aqui e trazer assuntos interessantes e questões interessantes, né? Então, vamos dar início. Ricardo, qualquer coisa na apresentação você pode interromper, tá? Por favor, para me ajudar. Então, essa primeira questão, tá? Foi a questão do concurso da UERJ. E ela é uma questão que ela segue bem o padrão do que é a prova da UERJ para residência. Então, vamos ler juntos. Então, foi a questão do ano passado, né? Ela diz: as cirurgias abdominais altas, em decorrência do ato cirúrgico, somado aos efeitos da anestesia, podem ocasionar alterações pulmonares, como a atelectasia, que é a mais frequente.
Essa é a introdução. Então, pensar, lembra quando a gente falou ontem? Então, vamos grifar. Quem puder, cria a sua legenda. Grifa lá, cirurgia abdominal alta, atelectasia. Principal é alteração respiratória. As terapias de expansão pulmonar, objetivando prevenir e ou reverter esse tipo de complicação, a atelectasia, que usam a ventilação não invasiva e a inspirometria de incentivo, têm como efeitos, respectivamente. Então, é uma questão de fisiologia, né, relacionada com terapia expansiva, tanto com a utilização da pressão positiva, quanto com a utilização da musculatura respiratória, gerando uma pressão pleural ainda mais negativa. Então, deem uma lida aí no gabarito e vamos ver. Um minutinho. Vou marcar. Alguém arrisca no chat aí? Ninguém? Vamos lá. Só um minuto. Vou fazer a explicação, tá, da fundamentação teórica e depois a gente vai dar uma olhada no gabarito. Então, vamos pensar no gradiente de pressão transpulmonar, né? Então, a questão ela quer saber, quem elaborou a questão quer saber se o candidato sabe que para promover a expansão pulmonar, né, há necessidade do aumento do gradiente de pressão transpulmonar. Então, para realizar terapia expansiva, seja ela com a aplicação da pressão positiva, né, através da ventilação não invasiva, como é na questão, ou através dos exercícios respiratórios, com o auxílio, né, com o feedback visual, como é a inspirometria de incentivo, que também está na questão, a gente precisa promover o aumento do gradiente de pressão transpulmonar. Então, o que é o gradiente de pressão transpulmonar? Ricardo falou ontem do conceito de pressão transmural, né? Pressão interna menos a pressão externa. O gradiente de pressão transpulmonar é a pressão alveolar menos a pressão pleural. Para promover o aumento do gradiente de pressão transpulmonar, ou eu aumento a pressão alveolar, ou eu negativo ainda mais a pressão pleural, né? Porque aqui, no caso da pressão pleural, menos com menos, tá? Dá mais. Então, eu tenho duas formas para aumentar o gradiente de pressão transpulmonar. Ou eu utilizo a pressão positiva, ou eu utilizo os músculos respiratórios, gerando uma pressão pleural ainda mais negativa, que vai gerar o aumento do gradiente de pressão transpulmonar. Tudo bem? Então, no meu gráfico aqui, durante a ventilação espontânea, né? O primeiro aqui da esquerda, eu tenho inspiração e expiração. Na parte inferior aqui, deixa eu ver se consigo colocar um cursor aqui. Não está aparecendo. Eu tenho aqui o gradiente de pressão pleural, né? E aí a diferença é o gradiente de pressão transpulmonar. Deixa eu passar aqui para o gabarito. Então, olhando o gabarito para promover a expansão pulmonar, eu já elimino as alternativas que dizem sobre a redução do gradiente de pressão transpulmonar. Então, olha só, eu já elimino A e C. Então, mesmo que eu tenha dúvidas, eu já fico entre 50%, só tenha 50%, né, de chance, e não 25% no acerto. Então, o gabarito da questão é letra B de bola, né? Onde
A pergunta é, vamos voltar lá no enunciado, as terapias de expansão pulmonar objetivando prevenir ou reverter a atelectasia que causam a ventilação, que usam a ventilação não invasiva, ou seja, pressão positiva, e a inspirometria de incentivo, ou seja, utilizando a musculatura respiratória, gerando ainda uma pressão pleural ainda mais negativa. Gabarito. Aumento da pressão transpulmonar, ok, né, promove a expansão, por elevação da pressão alveolar, que está relacionado com a ventilação não invasiva, e o aumento do gradiente de pressão transpulmonar por redução da pressão intrapleural, que é no caso da inspirometria de incentivo. Então, o gabarito é letra B de bola, né? E eu acho que não tem, o gabarito não gera nenhum tipo de dúvida. Ok. Dúvidas aí na questão? Acharam uma questão fácil, uma questão difícil? Foi questão do concurso, tá? Então, não é uma questão, é uma questão de média complexidade, porque envolve aí um conceito de fisiologia que precisa estar bem consolidado aí para os alunos. Ok? Alguém? Não consigo visualizar o chat aqui, mas qualquer pergunta, Ricardo, você me interrompe, por favor. A Dânia botou aqui sem dúvidas. Ok. Depois a explicação fica fácil, né? A Flávia achou que fosse a última alternativa. Vamos olhar a última alternativa aqui, Flávia. Aumento do gradiente de pressão transpulmonar. Ok. Tá? Por elevação da pressão alveolar. Ok. Está relacionado com a ventilação não invasiva. E diminuição da pressão transpulmonar por redução da pressão intrapleural? Não. Ele continua, eu reduzo a pressão intrapleural e o gradiente de pressão transpulmonar aumenta, porque olha aqui a fórmula aqui em cima, né? O gradiente de pressão transpulmonar é a pressão alveolar menos a pressão pleural. Se você for fazer uma continha, colocar lá em média menos 5 a pressão pleural, né? Se você gerar um aumento da força dos músculos respiratórios e a pressão pleural for a menos 10, alveolar, menos 10. Então, fica menos com menos dá mais 10, o gradiente de pressão transpulmonar aumenta. Cuidado com o sinal, tá? Aqui, ó, porque a pressão pleural é negativa, mas é menos a pressão pleural. Aí se torna positivo. Tá bom? Então, para promover qualquer, né, terapia de expansão pulmonar, ela é promovida através do aumento do gradiente de pressão transpulmonar, seja ela com a pressão positiva ou utilizando os músculos respiratórios, né, gerando ainda uma pressão pleural ainda mais negativa. Tá bom? Primeira questão, show. Fácil. Vamos passar para a segunda. Essa segunda questão também é uma questão de fisiologia, né, falando de volumes e capacidades pulmonares. Foi uma questão que caiu na Unirio 2014, já caiu na UFRJ e já caiu na UERJ. Volumes e capacidades pulmonares. Então, é um tema bem presente aí nas provas. Tá? Trouxe essa da Unirio porque ela tem uma questão bem interessante. Então, o que diz a questão? Relacione as colunas abaixo. Né? Então, a coluna 1 fala de capacidade pulmonar, a coluna 2 em volume pulmonar. Lembrando que capacidade pulmonar é a soma de volumes. Vamos lá, 1 minutinho para tentar fazer a questão. Vamos lá? Querem responder no chat? Responde lá. Quem arrisca?
Pô, já responderam. Eu não consigo ver, não, mas eu estou vendo que está entrando mensagem aqui no chat. Foi eu que botei aqui, sem medo ou vergonha. A hora de treinar é agora. Não, aqui é. Sem julgamentos. Não, sim. Não, isso é importante, Ricardo. Como é que a gente vai? A gente amanhã vai falar sobre. Amanhã eu falo sobre simulado. É verdade. A gente atropela, vai, a gente quer falar de tudo. Amanhã eu falo. Ó, a Flávia colocou aqui, ó. Boa. Falou de volumes e capacidades? Vamos lá. Falou de volumes e capacidades? Zé Renato, mesmo já fazendo várias questões, eu desenho o gráfico. Tá? Então, que gráfico é esse? Eu desenho esse gráfico aqui. Tá? Então, estou falando de volumes e capacidades. Vamos pegar um indivíduo normal aqui. Né? Então, eu tenho os volumes pulmonares e as capacidades pulmonares. Tá? Então, a capacidade pulmonar total é o somatório de todos os volumes, dos 4 volumes. Então, de cima para baixo, volume de reserva inspiratório, volume corrente, volume de reserva expiratório e volume residual. Ok? A capacidade pulmonar total. A capacidade vital, definida como o somatório de volumes mobilizado ao máximo pelo indivíduo, a gente tira só o volume residual. Né? Então, fica volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume corrente. A capacidade inspiratória é o somatório do volume de reserva ins e o volume corrente, e a capacidade expiratória, o somatório, nem entra aqui na questão, né? O somatório do volume de corrente com o volume de reserva ex. Ok? E a capacidade residual funcional, cujo acrônimo é o acrônimo mais bonito do mundo, né? CRF, tá? É o somatório do volume corrente, do volume de reserva expiratório com o volume residual. Vou passar o gabarito. O gabarito é letra D, tá? Caramba, professor, eu preciso saber todos os volumes e precisa para a prova. Mas para essa questão, observem o gabarito. Se eu tenho certeza do que é capacidade residual funcional, e como eu amo a capacidade residual funcional, CRF, eu sei que é volume de reserva expiratório com volume residual, e marco na coluna 2, lá o primeiro parêntese, o número 2, eu já acertei a questão. Ou seja, uma questão que ela é extensa, o aluno precisa lá desenhar um gráfico, mas se ele tem certeza do que é a capacidade residual funcional, ele não precisa saber mais de nada, porque o gabarito ele é direto. Então, assim, observem nessas questões de correlacionar coluna 1 com coluna 2, observem o gabarito e vai no que você tem certeza. Né? Então, eu tenho certeza do que é a capacidade residual funcional. Beleza. Vou dar exemplo aqui, o que é o mais fácil. Né? Eu tenho certeza que a capacidade pulmonar total é o somatório de todos os volumes. Então, é o segundo parêntese. Então, no segundo parêntese, tem que estar o número 3, né? Que é a capacidade pulmonar total. Pô, essa eu tenho certeza. Total, soma todos os volumes. Se eu for olhar o gabarito, a letra D era a única possibilidade também. Então, se eu soubesse só o que é capacidade pulmonar total, eu acertaria a questão. Zé Renato, eu sei o que é capacidade vital também. Então, a questão era muito fácil por conta de um gabarito. Muito fácil. Se você soubesse o que é uma capacidade só, o aluno acertaria a questão. Não precisava saber todas. Né? Então, trouxe essa questão aqui, é uma questão fácil, tá? Mas pode se complicar. Então, para o aluno não ter cuidado e não errar, uma questão que muita gente vai acertar, né? Dá uma olhada no gabarito lá, porque aí, se você tiver essa malandragem aí, você economiza tempo também. Né? Mas, na dúvida, desenhe o gráfico da inspirometria lenta para conseguir identificar volumes e capacidades. Tudo bem? Dúvidas aí? Ricardinho, dúvida no chat? Então, a Mariana estava em dúvida entre A e a D, antes de você fazer a elucidação.
E a Stephanie está aqui falando que errou feio, mas isso a hora de errar é Não. agora. Com treinamento, É, você vai daqui a pouco ter segurança para responder com certeza. exatamente. Está na dúvida, desenho gráfico. Tá? Não deixa passar, não. Mas é uma questão que, inicialmente, ela te dá aquela impactada, né? Caramba, volumes, capacidade, vi isso lá nos primeiros períodos. Mas aí, se você tiver certeza, um vai no gabarito que você consegue acertar. Ok? E não tem uma fórmula, não tem mágica para fazer questão. Eu já vi até algumas pessoas aí, não, como chutar? Não tem, entendeu? O que a gente faz é tentar, nessas questões de correlacionar, VOF, né? Qual é que está certa, qual é que está errada, tentar buscar no gabarito a resposta correta, né? Então, não tem por que chutar, é tentar encontrar ali o que eu tenho certeza, o que eu tenho. Né? A gente tem mais à frente questão de VOF, né? A1, A2, A3, qual é que está certo, enfim. Vai no que você tem certeza, vai no gabarito, porque às vezes você encontra a resposta ali, né? E foi o caso dessa questão, e por isso que eu trouxe ela, que é uma questão com gabarito interessante. Vamos passar para a próxima, tá? Questão da UFRJ, prova de 2020. Vamos lá. A monitorização ventilatória à beira do leito, na unidade hospitalar, é essencial no manejo dos pacientes com doença cardiovascular. Uma causa comum da insuficiência respiratória ventilatória é a falência dos músculos respiratórios. E alguns métodos estão disponíveis para avaliar a força desses músculos. A partir do exposto, leia com atenção as afirmações abaixo e assinale a afirmativa incorreta. Então, a prova veio com o incorreto em letra maiúscula, tá? Mas, se vier em letra normal, você vai lá e grifa. Incorreto, eu quero o errado, né? Então, dá uma lida aí. Basicamente, para concurso, falar de avaliação dos músculos respiratórios, de força muscular respiratória, basicamente, porque nenhuma bibliografia contempla nenhuma outra forma de avaliar, é manovacometria. Ok? Então, falou de avaliação de força de músculos respiratórios, para concurso é manovacometria. Vai lá, dá uma lida no gabarito. E aí, quem arrisca, vai lá no chat. Por enquanto, um consenso aqui. Oi? Stephanie, Mariana, Mairla ou Mairla, Sueli, todas na B. E a Flávia está em dúvida entre A e a C. Tá? Jéssica, B. Beleza. Vamos passar, vou corrigir, vou falar, vou fazer a fundamentação e a gente vamos ver se muda o gabarito aí. Então, a manovacometria, está aí o dispositivo, né? O dispositivo, nesse caso, analógico, tá? É um dispositivo que faz a mensuração da força muscular respiratória. Então, ele mensura a PI max e a PE máxima, a pressão inspiratória máxima, que é no vacuômetro, né? Porque ela é negativa, e a pressão expiratória máxima é no manômetro,
cuja pressão é positiva. Pessoal, cuidado. Um cuidado que a gente diz é o seguinte: tem prova que tem maldade na questão, que ela fala de avaliação da força do diafragma. Isso está errado, tá? A manovacometria ela não avalia só a força do músculo diafragma, é o principal músculo respiratório, mas ela avalia a força de todos os músculos respiratórios. Então, se na prova tiver a força diafragmática, está errado. A manovacometria ela não mensura a força muscular diafragmática. Para isolar o diafragma, eu tenho que ter um catéter ali esofagiano, intragástrico, enfim. Não é assim, tá? A manovacometria ela avalia a força dos músculos respiratórios como um todo. Então, ela pode ser utilizada tanto ambulatorialmente, como aqui esse manovacômetro da direita, como lá na foto em uma paciente traqueostomizada, utilizando a válvula unidirecional. Então, o que é isso? A válvula unidirecional, por exemplo, ela só permite expiração. O paciente, durante 30 segundos a 1 minuto, ele expira, 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 expira e faz força para inspirar. Então, a válvula unidirecional, na avaliação da PI max, ela obriga o paciente a chegar lá no volume residual e, a partir dali, gerar força dos músculos respiratórios. E esse valor, sustentado por 1 segundo, é o valor da PI max. Para mensurar a PE, a gente inverte a válvula unidirecional e aí o paciente só inspira e não solta. Inspira e faz força para expirar. Inspira e faz força para expirar. Então, a válvula unidirecional nesses pacientes, seja eles intubados ou traqueostomizados, ela direciona, né, como o nome já diz, nesse caso da PE, ela aprisiona gás até a capacidade pulmonar total e, a partir dali, o paciente vai expirar, tentar expirar, e no valor mensurado aí no lado do manômetro, né, porque é positivo a pressão expiratória máxima, sustentado por 1 segundo, é o valor que a gente vai anotar lá. Tá ok? Então, o manovacoômetro é o dispositivo para mensurar a força dos músculos respiratórios, seja através da pressão inspiratória máxima, quanto através da pressão expiratória máxima. Então, o que estava errado aí era, a gente vai ver o gabarito, né, que fala em ventilômetro. O ventilômetro é esse dispositivo aqui que mensura o volume minuto, tá? Então, é o dispositivo que a gente acopla na via aérea artificial, por exemplo, né? E o paciente inspira e expira. O ventilômetro, ele mensura, seja ele digital ou analógico, ele mensura o volume expirado em 1 minuto, tá? Então, ele mensura o volume minuto. E aí, durante esse 1 minuto, a gente conta a frequência respiratória para poder calcular o volume corrente médio. E aí, mais lá na frente, por exemplo, no desmame, quiser calcular o índice de respiração rápida e superficial, é através da ventilometria do paciente, à beira do leito aí, ok? Então, gabarito, letra D, delta, né? Então, por quê? A letra A, o método que utiliza uma válvula unidirecional para mensurar a PI max tem como principal vantagem a possibilidade de realização mesmo em pacientes não colaborativos. Sim, aquela paciente lá estava traqueostomizada e a válvula unidirecional permite que a gente faça essa mensuração, sendo de particular importância para pacientes, para aqueles mecanicamente ventilados. Ok. Letra B. O manovacoômetro é uma ferramenta que pode ser utilizada à beira do leito para mensurar a pressão inspiratória máxima. Ok. E assim estimar a força muscular inspiratória. Perfeito. Ok? Poderia estar aí a força do músculo diafragma e estaria errado. Ok? Mas não, força muscular inspiratória com uma inferência através da pressão inspiratória máxima. Nos pacientes intubados, a PI max
pode ser aplicada como índice preditivo de desfecho do desmame. Ok, o paciente precisa ter força para manter a ventilação espontânea. Valores mais negativos que menos 30 indicam sucesso no desmame. Olha, a prova da UFRJ ela teve esse cuidado. Por quê? Ela diz valores mais negativos, ou seja, menos 40, menos 50, menos 60. Ok, tá certo. Ele gera pressão negativa, ok, consegue ser desmamado, consegue manter a ventilação espontânea. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem provas que utilizam valores maior ou menor. Então, se eu disser preditivo desfecho do desmame, valores maiores que menos 30, cuidado com o sinal, porque valores maiores que menos 30 é menos 20, menos 15, menos 10. Esses são maiores que menos 20, menos 30, né? Esses são maiores. Menos 40, menos 50, menos 60 são o quê? Menores. E aí, Ricardinho, abre seu microfone aí. Você lembra da questão lá da prova da polícia que a gente ganhou? Tem maiores, né? Foi exatamente isso. Eles colocaram valores maiores que menos 30. Só que, na verdade, eram valores menores. E aí a gente foi na bibliografia e o livro estava errado. Caramba, como é que a gente vai recorrer se o próprio livro está errado e a bibliografia está errada? A gente teve que fazer A gente pegou o livro de matemática, lembra? Matemática, a gente usou a matemática para recorrer disso. A gente pegou o livro de matemática e provou que a questão, matematicamente, ela estava errada. E a gente conseguiu anular a questão. Então, e tem prova que usa essa questão de maior ou menor exatamente para poder pegar o aluno. Mas, aluno que vai fazer curso na Interfísio, né, ou que está participando aqui da maratona, mas o nosso aluno não vai dar esse mole, não vai errar. E a letra D, né, que era a incorreta, o ventilômetro é uma ferramenta que pode ser utilizada à beira do leito para mensurar a pressão expiratória máxima? Não, ele mensura volume minuto, tá? E assim estimar a força muscular expiratória. Não é o ventilômetro, não. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Quem estava em dúvida aí no gabarito, depois da explicação, conseguiu? Fala aí no chat com a gente, para a gente poder não deixar dúvida e passar. A maioria foi na letra B, Zé. Uma foi na letra A e a C, letra B de bola. Tá. O que estaria incorreta? Essa questão de estimar a força através da pressão? Hã? Não, ela não se tocou que estava escrito incorreto, que a resposta afirmativa, para marcar a afirmativa incorreta. Ah, beleza, beleza. Aí não pode errar. Isso aí tem que... Lembra que eu falei da legenda? Marca, risca, envolve, né? Aquilo ali tem que estar bem claro para você na hora da questão. Porque você tem o conteúdo e deu mole quando... Não... assim, não é um padrão mais, tá? Antigamente tinham muitas questões assim, incorreta, assinale errada. Hoje em dia, até as bancas, elas orientam a evitar esse tipo de questão, tá? Mas, às vezes, aparece aí. E aí não pode dar mole. Ó, envolve, não deixa passar. Tudo bem? Vamos lá para mais uma. Quinta questão, tá? Questão da UFRJ também, prova de 2020. A oxigenoterapia é um recurso utilizado no intuito de manter a oxigenação sistêmica adequada e, consequentemente, evitar os efeitos da hipóxia no organismo. Analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Nos sistemas de oxigenoterapia de baixo fluxo, a fração inspirada de oxigênio depende do fluxo ajustado, do dispositivo utilizado e do padrão respiratório do paciente. As cânulas nasais podem ser utilizadas com fluxo de oxigênio de até, no máximo, 10 litros por minuto.
quando o paciente necessita de concentrações elevadas de oxigênio, a máscara com reservatório é mais indicada que o catéter nasal. Qualquer sistema de oxigenoterapia que seja alimentado por uma fonte de oxigênio com mais de 8 litros por minuto pode ser considerado como alto fluxo. Pode-se afirmar que estão corretas as afirmativas. Vamos lá, dá uma lida aí e tenta chutar aí, chutar não, né? Tenta acertar aí no chat. Vamos lá? Passar aqui para a gente dar uma olhada na explicação. Então, peguei lá o livro Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan, que é o livro que eu mais gosto para discutir, que discute esse assunto de oxigenoterapia, tá? Então, a gente pode observar essa tabela aqui, tá? São as variáveis que afetam a fração inspirada de oxigênio nos sistemas de baixo fluxo, que é o que está falando a alternativa aqui, número 1, né? A afirmativa número 1. Então, ele diz que o que aumenta a FO2? A entrada mais alta, né? O aumento do fluxo. Se respirar de boca fechada, né? Quando o paciente está com cânula, baixo fluxo inspiratório, baixo volume, frequência lenta, isso tudo aumenta. E o que diminui a FO2? Uma entrada mais baixa de oxigênio, se o paciente estiver com cânula e ventilando com a boca aberta, alto fluxo inspiratório, alto volume corrente, alta frequência respiratória, alto volume minuto, enfim. Então, a afirmativa 1, ela diz, no sistema de oxigenoterapia de baixo fluxo, a fração inspirada de oxigênio depende do fluxo ajustado e do padrão respiratório do paciente, tá? Correta, afirmativa 1 está correta, tá? O livro Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan é bibliografia para a prova da UFRJ. Vamos continuar aqui. Também no livro, ele define aí o que é sistema de alto fluxo, baixo fluxo e um aparelho com reservatório, né, que é muito utilizado na pediatria. Então, sistemas de baixo fluxo aqui, ó, a gente está falando de fluxos bem abaixo do fluxo inspiratório do paciente. Então, aqui são incursões respiratórias e o A aqui são sistemas de baixo fluxo. E o sistema de alto fluxo, tá? São sistemas bem acima do fluxo inspiratório do paciente, que vai variar ali entre 40 e 60 litros por minuto, tá? Então, isso são sistemas de alto fluxo. Então, a afirmativa número 4, ela está incorreta, ok? Então, eu tenho sistemas de alto fluxo com fluxos acima de 60 litros por minuto. Vamos passar. E aqui não dá para ver mesmo, tá? Mas eu trouxe aqui só para vocês verem essa tabela que fala de cada dispositivo, tá? E o quanto de fluxo eu posso utilizar e aquela pequena variação da fração inspirada de oxigênio, vantagens, desvantagens, está tudo lá na bibliografia. Então, bem descrito. Vamos para o gabarito. A cânula nasal a gente pode usar até 6 litros por minuto, mais que isso incomoda muito, acima de 4 já incomoda muito, até 6 a 8. 6 já é o limite, né, que está lá na tabela. Então, 10 litros ali, a afirmativa número 2 está incorreta. E a afirmativa número 3, quando o paciente necessita de concentrações mais elevadas, a máscara com reservatório é mais eficaz que o catéter nasal, está correta. Então, correto o gabarito, afirmativa letra B, né, de bola. As afirmativas 1
e 3 estão corretas. Não é uma questão fácil, tá? É uma questão de média complexidade, porque precisa de todo do conhecimento, principalmente nesses dispositivos aí de oxigenoterapia. Ok? Adson acertou aqui, ó. O Adson falou aqui, letra B. Boa. Não é fácil, não. A questão não é fácil, não, tá? Para a gente entender que muitas vezes a gente precisa, é uma questão da prova de residência, né? Então, seria uma questão considerada fácil a moderada se fosse uma prova de especialista, mas uma prova de residência eu consideraria essa questão de média complexidade. E é importante os senhores saberem que, assim, quando a gente faz prova, né, a gente equilibra a prova com questões fáceis, médias e questões mais difíceis, tá? Então, há um equilíbrio. Isso quem elabora toma esse cuidado. 6, uma questão da UFRJ, residência de 2021, tá? Não é bem o padrão da UFRJ, né? Botar caso clínico, mais é o padrão da UERJ, que a gente observa, mas aí eles colocaram um caso clínico e um exame complementar. Vamos dar uma lida aqui, tá? Então, ó, o reconhecimento e o tratamento fisioterapêutico da exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica devem ser realizados o mais breve possível, né? Nesse sentido, considere o seguinte caso clínico: LFM, 70 anos, com DPOC de longa duração, é internado no hospital e o exame físico revela diminuição bilaterais dos sons respiratórios, sem a presença de sibilos. A gasometria arterial, que é um exame complementar que cai em toda a prova de todos os concursos aí, está sempre presente, tá? Realizada em ar ambiente, isso é muito importante, grifa aí, a gasometria arterial foi realizada em ar ambiente, apresenta uma pressão arterial de oxigênio, pressão parcial, né, de oxigênio arterial, de 48 milímetros de mercúrio. Então, analisando já dentro dos valores de normalidade para o indivíduo de 70 anos, tá? Guarda essa informação, tá alta ou baixa, né? Uma PaCO2 de 67 milímetros de mercúrio, um pH de 7,3, um bicarbonato de 30. O distúrbio gasométrico apresentado pelo paciente, o tratamento fisioterapêutico mais adequado são. Vamos lá, responde aí. Gasometria arterial, não pode errar. Nosso aluno não pode errar uma gasometria arterial. Pamela, Maírla, Stephanie, estão respondendo aqui. Show. São unânimes até agora. Adson. A questão... dá para a gente tirar muita coisa dela. Vamos lá. Menos tempo dessa vez, hein? Lembrar que gasometria arterial, pessoal, é um exame complementar, né? Ele complementa seu exame físico, tá? Só olhar a gasometria, a gente tem pouca informação se não estiver avaliando o paciente, sabendo, por exemplo, que esse paciente ou essa paciente, enfim, não diz o sexo, né? Tem 70 anos, tá? E DPOC, ok? Então, a gente entende aí, até pelo exame físico, né? Um exame, uma diminuição bilateral dos sons respiratórios. É um paciente que já me diz aí a informação, pode ser um paciente com hiperinsuflação, né? Então, olhando a gasometria, uma PaO2 de 48 está abaixo, ok? Menor que 55 e outras bibliografias consideram 60 milímetros de mercúrio. Abaixo disso, eu tenho aí um caso de insuficiência respiratória, que no caso desse paciente com DPOC,
né? Ele tem insuficiência respiratória crônica que agudizou. Zé Renato, como é que você afirma que ele tem insuficiência respiratória crônica, né? Porque quando eu olho aqui o bicarbonato dele, tá em 30. Valor normal do bicarbonato, 22 a 26. Se está em 30, ele já tem um mecanismo metabólico para equilibrar o pH em função da hipercapnia. O que aconteceu nesse caso aqui é que ele reteve ainda mais CO2, né? A hipercapnia está mais acentuada, o que fez com que o pH caísse para 7,3. Então, eu tenho um caso aqui de insuficiência respiratória crônica agudizada. Seria muito melhor perguntar isso, né? Mas eles fizeram uma questão fácil. Então, olhando o pH, vou passar aqui, eu pedi autorização para a nossa professora Débora Lima, né? Que é a criadora do NeuroStudent. Então, quem puder aí, entra lá, dá uma moral lá no Instagram dela, né? Mais de 150 mil seguidores. A Débora tem... ela é uma excelente desenhista, professora de anatomia, professora de neuro, e ela faz esses mapas mentais aí, e eu pedi autorização para usar o mapa mental dela de gasometria arterial aqui na aula, porque eu adoro os mapas mentais dela. Então, eu analisando aqui o valor normal do pH, né? Então, aqui a gente observa que acima de 7,45 é a alcalose, abaixo de 7,35 é a acidose, né? Então, o valor normal é entre 7,35 e 7,45. Então, 7,3, esse paciente tem uma acidose, tá? Uma PaCO2 de 67 está acima do valor de normalidade do CO2, que é de 35 a 45. Então, eu tenho uma hipercapnia. Hipercapnia gera acidose? Gera. Né? Eu tenho o acúmulo de um ácido volátil, que é o CO2. Né? E como mecanismo compensatório, a parte metabólica, o rim daquele paciente faz o quê? Vamos reter bicarbonato. Por isso que ele tem um bicarbonato de 30. O problema é que agora descompensou. Né? Então, ele tem uma insuficiência respiratória crônica agudizada. Ok? Então, fica fácil aí a gente avaliar, né? Então, aqui só um resumo que a gente sempre apresenta na gasometria arterial, tá? Então, a gente tem que avaliar o distúrbio primário e depois avaliar o mecanismo compensatório e como apresenta o pH, para a gente poder chegar no gabarito, que é... A gente vai mais à frente. Vamos falar de insuficiência respiratória, só para citar, no caso desse paciente pneumopata crônico, eu adoro essa figura aqui, da direita, né? Que mostra que, para esse paciente com distúrbio pulmonar, a carga imposta ao sistema respiratório dele é maior do que a demanda. E aí ele começa a reter CO2, ele começa a ter uma necessidade ventilatória maior do que a disponibilidade ventilatória dele. Então, nesse caso, ele tem uma insuficiência respiratória tipo 2 ou hipercápnica. Tá? Então, nas questões normalmente que são cobradas de insuficiência respiratória, muito antigamente, queria só que o aluno identificasse se é hipoxêmica ou hipercápnica, tipo 1 ou tipo 2. Né? Hoje, a gente já está encontrando questões, mesmo nas provas de residência ou nos concursos, vamos dizer assim, generalista, né, que não é um concurso por especialidade, da avaliação da diferença alvéolo-arterial. Só isso aí já dá uma aula, então eu não vou me aprofundar na diferença alvéolo-arterial, mas no caso da insuficiência respiratória tipo 2 ou hipercápnica, a diferença alvéolo-arterial ela está normal. Se fosse insuficiência respiratória tipo 1 ou hipoxêmica, a diferença alvéolo-arterial estaria aumentada, porque a maior característica por conta do aumento do shunt pulmonar. Tá? Isso aí, shunt, a gente vai ver mais à frente, mas para vocês entenderem
que a diferença alvéolo arterial, ela confirma, né? Ela corrobora, ela nos dá mais um parâmetro para avaliar se a insuficiência respiratória é tipo 1 ou tipo 2. Se tiver normal, é tipo 2, por falha de bomba, por aumento da necessidade ventilatória e diminuição da disponibilidade. Se a diferença alvéolo arterial estiver aumentada, provavelmente a insuficiência respiratória tipo 1, hipoxêmica, por shunt pulmonar. Ok? No caso do nosso paciente, o gabarito é a letra D, muita gente acertou aí. Ele tem uma acidose por conta de um pH de 7,3, respiratória, né? Ele retém CO2, um CO2 de 67, a hipercapnia, o que gera essa redução do pH, tá? E o tratamento é ventilação com pressão positiva não invasiva, nível A recomendação, né? Para pacientes com DPOC descompensado, ok? Lembrando que, nesse caso aí, a recomendação é o uso da ventilação com pressão positiva não invasiva, com 2 níveis de pressão, ou seja, BIPAP. Então, uma questão que é relativamente fácil, mas a gente tem muita coisa para tirar dela aí, para poder discutir. Dúvidas aí? Fala aí, Ricardinho, alguma dúvida no chat? Não, por enquanto não. Não? Teve só a Posso Flávia passar? aqui que achou que era a letra B, mas a grande maioria botou letra D de dado. Ok. Pode seguir. Só em olhar o pH ali, a gente já elimina, né? pH de 7,3 é acidose. Então, a gente já elimina aí. E, no caso do DPOC, descompensado, recomendação nível A de evidência aí, VNI. Vamos passar 7ª questão, né? Então, mais uma questão da UFRJ de 2021, tá? Mais um caso clínico. Então, vamos dar uma lida nesse caso clínico aí. Paciente, 65 anos, sexo feminino, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há mais de 30 anos. Internada na UTI por descompensação clínica e tratamento da insuficiência renal crônica agudizada. Devido à dificuldade de acesso periférico, foi submetida à punção da veia subclávia esquerda para administração de fármacos. Guarde essa informação, ela foi submetida a uma punção. Algumas horas após o procedimento, evoluiu com insuficiência respiratória aguda, com murmúrio vesicular diminuído em hemitórax esquerdo. Lembra? Do lado da punção. Sem ruídos adventícios, timpanismo à percussão em hemitórax esquerdo, também do lado da punção, taquipneia, 32 incursões, e uso de musculatura acessória. A radiografia de tórax apresentada ao lado. Eu vou mostrar no próximo slide. A gasometria arterial em ar ambiente mostra um pH 7,37, a gente acabou de ver, dentro da normalidade, uma PaO2 de 60, para uma paciente de 65 anos, está baixo, né? Ali no limite, está em insuficiência respiratória, saturando 81%, um CO2 de 45 e um bicarbonato de 24, tá? Dentro da normalidade, um CO2 de 45 no limite superior, tá? E, diante desse quadro, pode-se afirmar que o diagnóstico mais provável e a conduta do fisioterapeuta são... Vou passar aqui para o lado. Esse é o raio-x. Nesse ano, eu lembro que a gente deu aula no curso preparatório e eu falei, eu dou aula de exames de imagem, né, de raio-x, e falava, olha, é muito pouco provável que a prova coloque uma imagem radiológica para ser avaliada, porque precisa ter uma foto com uma ótima resolução, né? Imagina que isso aqui não está sendo projetado, tá? Está impresso na prova. E aí, busca dentro do caso clínico, né? Dentro da avaliação, informações que vão estar mostrando as alterações, tá? Porque normalmente não cai imagem. Putz, esse ano caiu imagem. Mas uma imagem que, sem a imagem, você já desconfia, né, pelas características de qual diagnóstico. Então, assim, observando essa imagem aqui, a gente já está... E a prova veio com essa seta, então já mostrava aí a principal alteração.
né? Que aí a pleura parietal, visceral, desculpa, né? A separação entre a pleura parietal e a pleura visceral. Aí vocês conseguem visualizar a pleura visceral e todas as características descritas no enunciado de... Fala aí. O que vocês acham? Já tem manifestações aqui, já. B, C, B são as principais. Foi dividido, né? Então, gabarito, pessoal, é letra B de bola. Eu tenho um pneumotórax e o que eu posso fazer para esse paciente é o quê? Administrar oxigênio e imediatamente solicitar a presença de um cirurgião de tórax que vai drenar esse tórax. Eu não posso fazer nada. Quem respondeu aí técnicas expansivas é contraindicação absoluta o uso, por exemplo, de pressão positiva no paciente com pneumotórax não drenado. Então, nesse momento, o que a gente tem para fazer é oxigenoterapia, né? Normalmente de baixo fluxo, tá? Já que de alto fluxo seria através de pressão positiva, por exemplo, normalmente, né? Então, oxigenoterapia de baixo fluxo e a solicitação de um profissional, de um médico, cirurgião de tórax, para drenar esse tórax. Após a drenagem, esse pulmão vai expandir e aí a gente pode utilizar qualquer tipo de dispositivo. Tá ok? Então, resposta letra C, Charlie. Dúvidas aí, pessoal? Na imagem? Então, nunca mais eu falo que não vai cair imagem na prova. Foi quando eu falei, caiu, né? Só que eu falei que não ia cair, errei. Falei que não, eu tenho que falar derrota também. Eu falei, ó, normalmente não cai, precisa de uma resolução muito boa. Mas... É isso que eu ia falar. É muita ousadia do botão, não, imagem por conta da impressão, né? Sim. E aí é fácil de você recorrer, entendeu? É só você falar que não consegue ver a imagem. Entendeu? A Flávia está perguntando aqui, ó. Pode-se dizer que ele tem um derrame pleural no pulmão esquerdo? No pulmão oposto, desculpa. Flávia, pode sim, porque eu tenho aqui, né, aqui no pulmão direito, aqui no seio costofrênico direito ali, uma imagem hipotransparente, né? E aí vamos lá no conceito. Pode ser uma telectasia? Também pode, uma imagem hipotransparente parece ser um derrame pleural. E aí eu retorno a pergunta para você, como é que a gente pode confirmar isso através do raio-x de tórax? Quem sabe? Responde aí. No caso de insuficiência respiratória, a gente esperaria até depois para fazer, né? Mas a gente vai fazer, solicita um raio-x com raios horizontais, né? Chamada incidência de Laurel. Tá? E aí você pode diferenciar se aquilo ali é um derrame pleural ou uma telectasia, por exemplo. Né? Até porque, Zé Renato, mas a telectasia traciona para o lado ipsilateral, o derrame pleural traciona para o lado contralateral. Beleza, mas o pneumotórax aqui no lado esquerdo está empurrando tudo para aquele lado. Então, eu não consigo diferenciar não consigo diferenciar dessa forma, se aquela imagem hipotransparente ali, ela é um derrame pleural ou um pneumotórax, ou uma telectasia. Tá bom? Respondi? Vamos seguir? Beleza. Respondeu sim. Beleza. Então, eu trouxe uma questão aqui, uma questão de concurso, tá? Que o objetivo aí era saber se o aluno ele tem os conceitos de ventilação mecânica bem consolidados, tá bom? Então, o enunciado diz o seguinte: baseado nos parâmetros ventilatórios do paciente X, ele está em modo volume controlado, VCV, com a onda de fluxo retangular, a taxa de fluxo em 30 litros por minuto, um volume corrente de meio litro ou 500 mililitros, uma PIP de 10 e uma relação INS-IES de 1:3. Qual o volume minuto ofertado a esse paciente? Tenta fazer aí. Um minutinho. Um minuto é pouco para essa questão, tá?
mas vou dar 2 minutos. Ricardinho já fez de cabeça. Mestre em doutorando lá pela COP faz isso de cabeça. Nem tanto, nem tanto. É bom botar sempre no papel. É isso. Dando uma olhada no grupo lá. Já está na calculadora ainda, Zé. Ninguém se manifestou aqui ainda não. Todo mundo na calculadora. Vamos fazer um negócio? Vou passar aqui. Vamos dar mais um minutinho, vai. Fiz uma explicação diferente aí. Espero que vocês gostem. Que aí tem que botar no papel, né? Literalmente. Eu fiquei pensando como escrever aqui na aula, né? Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que volume minuto é volume corrente vezes a frequência respiratória. E aí, de acordo com esses parâmetros aí, a gente tem que achar a frequência respiratória. Alguém já chegou? Gabarito? Ninguém se manifestou aqui ainda não. Todo mundo achando que são loucos. Mas é a prova aí, eu já caí o concurso. Eu lembro bem de questões parecidas aí quando eu era acadêmico. Vamos lá? Vou colocar aqui a correção, tá? E vocês vão acompanhando aí se vocês chegaram no gabarito. Então, eu vou explicando aqui, é um videozinho, tá? Questão número 8. Como é que a gente faz? Então, o volume minuto é o que ele quer, né? Então, o que é o volume minuto? O volume minuto é o produto do volume corrente vezes a frequência respiratória. Volume corrente eu tenho na questão lá, né? Volume corrente, eles falaram meio litro ou 500 mililitros, ok? Então, na prova, vocês já fazem essas anotações, né? Então, como é que eu chego na frequência respiratória, que é o que falta ali, tá? Então, eu tenho outras formas de chegar. Então, vou desenhar esse gráfico aqui para a gente entender o que é um ciclo respiratório, né? Então, eu tenho a inspiração e a expiração, tá ok? Então, aí é um ciclo respiratório de um gráfico de volume por tempo. Então, dividir aí a ins e a ex. Lembrando que o paciente está em modo VCV, né? Que é o modo ciclado a volume, tá? E limitado a fluxo. Então, eu tenho aí tempo ins, né? E o tempo expiratório. E o somatório do tempo ins mais o tempo ex é o quê? O tempo total, ou T-tot, que é o tempo daquela janela, né? De uma incursão. No enunciado, ele diz, né? 1:3, a relação ins e ex, ou seja, o tempo expiratório ele é 3 vezes o tempo inspiratório. Então, o tempo total eu vou chamar de 4x. Né? E o que é o tempo total? Qual é a fórmula que eu vou utilizar para o tempo total? Outra informação que ele dá lá no enunciado. Fluxo, 30 litros por minuto ou meio litro por segundo. Então, para passar de litro por minuto para litro por segundo, né, divide por 60 ou multiplica por 60, vice-versa. E fluxo é o quê? Volume
sobre tempo. Então, eu tenho meio litro ou 500 ml, né? Desculpa aí, ficou... tá. Volume sobre tempo. Então, eu tenho tempo inspiratório igual a 1 segundo. Aí ficou fácil, né? Se o tempo inspiratório é 1 segundo, o tempo expiratório 3 segundos e o tempo total 4 segundos. Tempo ex é 3 vezes o tempo ins, o tempo expiratório 3 segundos. E qual é o tempo total? Ali o tempo de um ciclo, né? De uma janela, que é tempo ins mais tempo ex, igual a 4 segundos. Qual a outra fórmula que eu tenho para obter o tempo total? Tempo total, que é o tempo de um ciclo, é 60 dividido pela frequência respiratória. Ou seja, tempo total, né? Aí, no caso, eu vou apagar aqui, tá? 4 segundos é igual a 60 dividido pela frequência respiratória. Passa para cima, o outro para baixo. A frequência respiratória é 60 dividido por 4, 15 incursões respiratórias por minuto. Agora fica fácil, eu pego o valor e jogo lá na fórmula. Então, o volume minuto do paciente é igual volume corrente, meio litro, vezes 15. O volume minuto é igual a 7,5 litros. Ok? Difícil? Tem que ter todos os conceitos. Lembrando que ele está em VCV, onda retangular de fluxo. Com todos os conceitos de ventilação mecânica na cabeça, você chega... Quem quiser aí dar um print na tela para ver a correção, tá? Depois vai estar disponível para os senhores. Você chega no gabarito, letra B de bola. Interage aí, fala com a gente no chat. Gostaram da questão? Fácil, média, difícil? O que vocês acham? E tudo isso vai ser visto, né? Todos esses conceitos, essa revisão. Trouxe só a questão para a gente estar falando do nível de complexidade, né? A Stephanie botou que é difícil. Sim, não é uma questão fácil, não. É isso aí. Mas tem que... para o aluno que tem todos os conceitos de ventilação mecânica bem consolidados, ter calma e colocar no papel, né? Buscar o que você precisa aí, nesse caso, era a frequência respiratória. Então, tendo a taxa de fluxo, a relação ins e ex e o volume, beleza. Fácil chegar à frequência respiratória. Tá ok? E é uma questão que, acertando, você já fica na frente de grande parte dos concorrentes. Sim. Nem todo mundo vai estar se preparando como vocês vão estar se preparando. Então, e outra coisa, Ricardo... A questão faz diferença. Nem todo mundo vai ter tempo de fazer, às vezes. Sim, entendeu? O que é importante, a gente amanhã vai estar falando muito sobre isso também, é que cada prova ela tem um tempo, né? Um número de questões e um tempo. Então, você precisa ter a noção, eu vou fazer a prova tal, eu tenho tantos minutos para fazer uma questão, porque ainda tem que marcar o cartão resposta. Então, a gente pratica muito, né? Eu oriento os senhores a praticarem muito, porque a gestão do tempo é importante. Tá? Vamos passar. A Sueli colocou aqui que errou feio, colocou 12,5. A Cintia achou difícil também. A Stephanie, eu cheguei até o valor de 15, mas não dividi. Ela não calculou o volume minuto, né? Chegou o mais difícil, Stephanie. Chegou o valor da frequência. Depois era só calcular o volume minuto. Beleza. Fica aí a experiência, a dica. E a gente vai estar cada vez mais aí trazendo essas questões. A UFRJ 2020, uma característica da UFRJ tem sempre questõezinhas de ventilação mecânica e sempre questões conceituais. Indicação, contraindicação, conceito do modo, né? Disparado A, limitado A, ciclado A. Tá? Por isso que na aula de ventilação mecânica a gente separa um tempo bem importante para poder estar
consolidando esse conteúdo, né? Para não dar mole na prova, não. Então, como base mesmo, você vai ter um conteúdo, ter uma base boa, né, para não errar essas questões. Tá? Então, vamos lá. Quanto à ventilação mecânica mandatória contínua, controlada por volume, né, e o cuidado de utilizar o nome correto do modo ventilatório, tá? Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Primeira, o disparo do ventilador pode ser realizado por tempo, fluxo ou pressão. Segunda, a sensibilidade do ventilador ajustada em menos 3,5 centímetros de água, ou seja, a sensibilidade ajustada por pressão, impõe esforço respiratório excessivo ao paciente. Nesta modalidade, se houver aumento da complacência ou da resistência do sistema respiratório, a pressão nas vias aéreas aumentará. Quarta, a forma de onda de pressão inspiratória deve ser observada para ajustar o fluxo inspiratório e evitar a assincronia ventilatória. Um minutinho aí, vamos lá. Modo VCV, um modo muito conhecido por todos. Uma olhada no grupo lá, tem pessoal que não conseguiu entrar, né, por causa da chuva. Vamos lá? Vou passar por conta da hora, tá? Deixa eu não atrasar muito. Atrasou 15 minutos para começar aí, né? Vamos lá. Modo VCV. Ciclado a volume, ou seja, o volume pré-determinado, né, pelo terapeuta, quando atingido, determina o final da fase inspiratória e o início da fase expiratória. Ele é um modo limitado a fluxo, ou seja, seu valor é atingido mesmo antes do final da fase inspiratória e pode permanecer constante ou não, né? Então, a onda de fluxo aí pode ser retangular ou desacelerada. E ele é disparado a tempo, pressão e fluxo. A tempo, ciclos controlados, pressão e fluxo, ciclos assistidos. Ok? Então, já responde aí, a primeira afirmativa está correta. Aqui eu apresento aos senhores a equação do movimento do sistema respiratório. Então, infelizmente, eu não tenho como desenhar aqui na tela, né? Estou tentando aqui, mas não consigo o cursor chegar até anotar. Depois eu tenho medo de desenhar e não conseguir apagar. Então, a pressão, nesse caso, ela é variável, né? Então, se eu programo volume corrente e fluxo, a pressão ela é variável em função da PIP, da complacência e da resistência do paciente. A PIP eu também programo e ela permanece constante. Então, basicamente, a pressão no modo VCV ela é variável em função das alterações da mecânica do sistema respiratório. E aí a gente pode observar aqui na equação do movimento que a pressão ela é diretamente proporcional à resistência e inversamente proporcional à complacência. Ou seja, se a resistência aumentar, a pressão aumenta no sistema, né? A pressão de pico, por exemplo. Se a complacência diminuir, a pressão aumenta. Tá ok? Então, já tem uma afirmativa aí anterior, né? A afirmativa número 3, ela está o quê? Incorreta. Então, se houver um aumento da complacência, a pressão cai, né? E aumento da resistência, a pressão aumenta. Então, ela está incorreta. Em relação à sensibilidade,
ok? Valores normais é entre meio e menos 2. Menos 3,5 realmente está descrito no consenso, né, brasileiro de ventilação mecânica, tá? Menos 3,5 realmente impõe um esforço excessivo ao paciente. Então, a primeira está correta, a segunda está correta, a terceira está errada. Vou passar aqui. Isso é um vídeo só. Deixa eu passar. E a quarta, né? Então, eu tenho aqui algum tipo de assincronia, né, por liberação de fluxo. E a gente pode observar, o primeiro gráfico é de pressão em função do tempo, o segundo gráfico do meio é fluxo em função do tempo, e o terceiro é volume em função do tempo. Então, a gente pode observar aí que a onda de pressão em função do tempo ela sofre a influência da taxa de fluxo ofertada para o paciente. Ou seja, nesse caso, a taxa de fluxo ela é insuficiente para atender às necessidades do paciente, né? Então, lembrando que a ventilação mecânica, a gente não ajusta o ventilador mecânico, o paciente ao ventilador mecânico, né? A gente ajusta a ventilação mecânica, os parâmetros ventilatórios de acordo com a demanda do paciente. E as assincronias, tá aí o Ricardo que também adora estudar assincronia, né? É o diagnóstico diferencial aí da ventilação mecânica, vamos dizer assim, né? O diagnóstico funcional. Então, nós, fisioterapeutas, somos os profissionais mais capacitados e talvez os únicos a conseguirem, dentro da unidade de terapia intensiva, avaliar essas alterações, né, geradas pela assistência, na assistência ventilatória, que geram a assincronia entre o paciente e o ventilador mecânico. Então, nesse caso aqui, o gráfico de pressão, ele sofre influência, principalmente nessa assincronia por liberação de fluxo. Então, como gabarito, aqui é só para mostrar, né? Então, o primeiro gráfico lá de pressão, a gente pode ver essa barriguinha para baixo, aí, essa concavidade. Várias assincronias aqui marcadas por essa setinha, né? Então, pode observar aqui que eu tenho um esforço do paciente na setinha e não tenho uma resposta do ventilador mecânico. Isso aí é uma sincronia chamada disparo ineficaz. Então, a gente vai, durante todo o curso, a gente vai ter muito tempo para poder discutir as assincronias, né? E todas as suas alterações na parte ventilatória e hemodinâmica do paciente e como a gente pode atender às necessidades do paciente, ajustando um ajuste fino do ventilador mecânico. Então, o aumento da taxa de fluxo aqui mostra uma reversão daquela tendência, a barriguinha para baixo do gráfico de pressão, em função do tempo. Então, gabarito letra B, tá? 1, 2 e 4 estão corretas. Somente a afirmativa número 3 está incorreta. Tudo bem? Dúvidas aí? Podemos? Dúvida no chat, Ricardo? Não podemos passar? Show. Pode passar, Zé, pode passar. Vamos lá. Mais uma questão de assincronia, né? Cada vez mais nos concursos, nas provas, estão aparecendo questões de assincronia. Há 10 anos atrás isso era bem raro, só aparecia nos concursos de especialista, né? Prova de especialista, concurso para especialista, mas hoje em dia é tão comum, né? A gente está trabalhando em função dessas assincronias. Hoje em dia, praticamente todos os ventiladores mecânicos que nós trabalhamos têm as curvas, né, disponíveis, então é fácil não só observar o padrão ventilatório do paciente, mas também analisar esses gráficos, essas curvas, né, da assistência ventilatória. Então, as assincronias estão tão presentes que cada vez mais está caindo em prova aí, né? Já deixou de ser um bicho de 7 cabeças, tá? Então, todo mundo que trabalha em terapia intensiva está lá, adora analisar um gráfico, eu adoro. Vamos lá. 10ª questão. A sincronia entre o paciente e o ventilador mecânico é definida como a incoordenação entre os esforços e as necessidades ventilatórias do paciente. Em relação ao que é ofertado pelo ventilador,
O esforço inspiratório do paciente, que não é suficiente para disparar o ventilador mecânico, é definido como? Falei isso na questão passada. Então, eu quero a definição de uma sincronia em que o esforço inspiratório do paciente, que não é suficiente para disparar o ventilador mecânico, é definido como? A, disparo ineficaz. B, duplo disparo. C, autodisparo. D, monodisparo. E, overshoot no início da inspiração. Vamos lá, galera, no chat. Aqui. Hã? Maírla, Pamela. Galera se manifestando. Alisson, Stephanie. Boa. Todo mundo unânime aqui em colocar a letra A. Letra A. Falei, né? Acabei de falar. Sueli, Jéssica. Ah, beleza. Aqui, ó. Aqui da esquerda, um disparo ineficaz. Está ali marcado em vermelho. Um esforço do paciente, né, sem a referida resposta do ventilador mecânico. Né? Eu não tenho ciclo. Tá? Tem o duplo disparo, né? Onde o TI, a gente tem o balanço entre o TI neural, que é o tempo inspiratório do paciente, e o TI mecânico, né? O que a gente oferta. Então, por exemplo, se o TI neural do paciente estiver maior do que o TI mecânico, a gente tem a presença aí do duplo disparo. Esse é um exemplo, né, de duplo disparo. Então, eu tenho 2 ciclos aqui, eu tenho inspiração, não tenho ex, ou uma expiração muito curta e uma nova inspiração. Tá? E, por último, autodisparo, né? Muito presente quando a gente tem escape aéreo pelo balonete, ou um circuito furado, ou eu tenho presença de secreção no tubo orotraqueal, na via aérea artificial, isso tudo gera um autodisparo. Tá? E o overshoot é esse chifrinho aqui, né? Na pressão, no gráfico de pressão em função do tempo, está diretamente relacionado com a inclinação da taxa de fluxo ofertada. Então, a gente vai trabalhar, né, horizontalizando ou verticalizando. Nesse caso aqui, se ele estiver presente, eu vou o quê? Horizontalizar um pouquinho a taxa de fluxo, né, a oferta do fluxo. A gente, lá no ventilador mecânico, chama de rise time. Tá? Então, a gente vai horizontalizar um pouquinho para poder ter uma oferta de fluxo adequada e não um fluxo muito acelerado que gere esse aumento da pressão ali no início da inspiração. Ok? Mais uma sincronia aí. Então, gabarito certinho, mandaram muito bem, letra A. Vamos passar, né, no adiantar da hora. Juro que eu termino antes de terminar o jogo do Flamengo. Né? Estou aqui, estou curioso para saber quanto está o jogo. Vai fazer 3-0. Né? Quer spoiler? É melhor não, senão eu vou ficar triste aqui. Não, triste também, pode ficar feliz. Posso ficar feliz? Então tá bom. O Matheus vai me avisar aqui toda hora. Ah, Gabriel já dormiu aqui, senão ele já bateu na porta aqui 2 vezes. Vamos lá, 11ª questão. Uma questão que depois da pandemia, confesso para os senhores que aparece em toda a prova, né? Porque durante a pandemia aí a gente teve que monitorizar, teve que fazer monitorização de mecânica em todos os pacientes, e prona, e titula PIP, calcula driving pressure, calcula complacência, resistência, enfim. Depois da pandemia, então, está presente em todas as provas. Então, ó, questão 11. A monitorização da mecânica ventilatória deve ser realizada de rotina em todo paciente submetido ao suporte ventilatório invasivo, especialmente nos pacientes acometidos pela Covid-19. Após a realização da manobra de pausa ao final da inspiração, obteve-se os seguintes parâmetros: pressão de pico, de 36, pressão de platô, não é palato não, está errado, é platô, de 20, volume corrente, meio litro, fluxo inspiratório constante, né, tem que ser obtido em VCV com a onda retangular de fluxo, de 30 litros por minuto, PIP de 10. Baseado nos valores supracitados, qual o valor da complacência estática e da resistência das vias aéreas, respectivamente? Pelo andar da hora, vou corrigir com os senhores. Então, a gente tem o gráfico aqui, né, de pressão em função do tempo, no modo VCV, com onda retangular de fluxo. Então, eu tenho, através de pontos específicos no gráfico, né, complacência
tenho como calcular a complacência estática, a complacência dinâmica e a resistência das vias aéreas. Então, pressão de pico, platô, PIP, está marcado no gráfico. Então, eu vou colocar aqui o gabarito. Mais uma vez, eu fiz um videozinho, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, caiu questão de mecânica, desenha o gráfico. Faz igual a minha aí. Ó. Vocês vão ver como é que eu fiz a questão. Questão número 11. Então, eu já iniciei monitorização de mecânica desenhando o gráfico de pressão em função do tempo, tá? No modo VCV, tá ok? Lógico que na prova aí não vai ter tempo de fazer um gráfico tão bonitinho, eu fiz para aula, mas se puder, desenhe um gráfico aí só para poder marcar. Então, eu tenho o início aí, o aumento da pressão resistiva, pressão elástica, iniciei a pausa, tá? E expiração, chegando até o valor da PIP. Ok? Então, considerei aí a PIP no eixo X. PIP no eixo X. Né? Então, aquele ponto ali é o valor da PIP, a pressão positiva ao final da expiração. Eu tenho esse ponto, é a pressão de platô, né? Ao final da pausa. Eu tenho a pressão de pico, né? Que embute aí os componentes resistivos da equação do movimento. Fiz aí o desenhozinho da primeira queda, chamada delta P1, né? A segunda queda, chamada delta P2, não cabe na questão, desenhei para os senhores conhecerem, né? E aí a gente vai começar a calcular. Então, eu sei que a complacência estática, a fórmula é volume corrente dividido pela pressão de platô, já que eu estou falando das propriedades elásticas somente do sistema, tá? Menos a PIP. Então, se eu for calcular, né, o volume corrente foi dado e os valores de pressão também. Então, ó, e a resistência é pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. Tá? Então, vamos lá, o que ele deu de parâmetro? Então, volume, né? Meio litro ou 500 ml, tá? Lembrando que é em VCV, tá? E a onda retangular de fluxo. Então, volume é o volume corrente igual a meio litro. Fluxo. Lembrando que é a onda retangular de fluxo, tá? Em VCV. Minha taxa de fluxo, né? Limitado a fluxo no modo VCV, em 30 litros por minuto, convertendo para litro por segundo, né? Porque é a questão lá da unidade, meio litro por segundo. Tem que olhar a unidade lá no gabarito, né? Senão vai chegar no caso da resistência aí, vai chegar num valor que você vai achar que está errado, né? Se calcular em litro por minuto, tá? Então tem que olhar o gabarito. Então, a pressão de pico, 36, pressão de platô, 20, PIP, né? Igual a 10, tá? E os valores aí de volume e fluxo. Então, vamos calcular. No caso aí da complacência estática, 500 dividido pressão de platô, 20, menos 10. Então, a complacência estática, 500 por 10, é igual a 50 mililitros por centímetro de água. Então, olha lá no gabarito, vê a unidade, ml por centímetro de água, ok, condiz. Né? Poderia estar litro por centímetro de água também, então tem que olhar o gabarito. No caso da resistência, pressão de pico 36, menos 20, tá? E a taxa de fluxo lá está em litro por segundo, então menos 0,5. Então dá 16 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então a resistência, 32 centímetros de água por litro por segundo ou por litro vezes segundo a menos 1. Ok? Só olhar o gabarito. Gabarito, letra D de dado. Ok? Difícil, pessoal. Tem que saber a fórmula, né? Não tem muito para onde fugir, né? Mesmo que eu soubesse só a complacência, eu ficaria entre dois, né? Entre duas alternativas, entendeu? Então, no caso do gabarito aí, quem fez a
a questão não deu mole, porque senão ficaria, se o aluno sabe só a complacência, já acerta a questão. Não, né? Então, certinho. Ok, pessoal, vamos para a última questão? Vamos lá? Já chegando aí 10h27. Vamos lá. Residência da UFRJ 2021. Sobre as recomendações para o uso dos incentivadores inspiratórios, pode-se afirmar que a. Durante a sua execução, deve-se priorizar a utilização da musculatura acessória da respiração e maior trabalho respiratório. B. Os incentivadores inspiratórios do tipo volume dependente, com capacidade até 2.500 mililitros, que é o Voldyne, por exemplo, né, o nome comercial, é um incentivador a volume, são mais recomendados para uso adulto. C. As inspirações devem ser realizadas de maneira lenta, para garantir um fluxo laminar, profunda, para maior expansão pulmonar, e sustentada, para promover a estabilidade alveolar, né, a diferentes constantes de tempo. E D, durante a utilização dos incentivadores inspiratórios tipo fluxo dependente, aquele que a gente mais conhece aí, né, o Respiron, por exemplo, está no mercado, aí, no comercial, é recomendado inclinar o aparelho para diminuir o esforço inspiratório do paciente, já que o deslocamento das esferas ocorre na posição vertical, contra a gravidade. Então, esses são os incentivadores a volume e a fluxo, né? São aparelhos mecânicos introduzidos na tentativa de reduzir complicações pulmonares pós-operatórias, por exemplo. O paciente é instruído a inspirar profundamente e lentamente, sustentando de 2 a 3 segundos com seus lábios selados em torno da peça bucal. É o que está descrito na bibliografia. E o principal objetivo, se comparado às inspirações profundas, é promover um feedback visual, né? E no caso do volume ali, um valor absoluto a ser alcançado. Então, passar para o gabarito, né? Eu acho que não tem dúvida, a letra C, as inspirações devem ser realizadas de maneira lenta para garantir o fluxo laminar, profunda para maior expansão pulmonar e sustentada para promover a estabilidade alveolar. Dúvidas aí, pessoal? Coloca no chat que eu respondo. Vamos lá. Por fim, né? Dúvida? Vamos lá. Pode abrir o microfone aí, pergunta, vai. Pode ser dúvida de qualquer outra questão. Tem alguém no chat aí? Ninguém se manifestou aqui no chat, Então, não, Zé. a galera está cansada já. Então, por fim, tá? Amanhã a gente tem o nosso terceiro encontro da maratona, né? Em que a gente vai falar sobre as questões extra conteúdo de fisioterapia, né? Como a gente pode otimizar a aprovação, como a gente faz nosso planejamento de estudo, nosso cronograma de estudo, como eu planejo as minhas ações, aonde eu estudo, como eu estudo. A gente vai falar muito sobre o que a gente está programando e planejando no curso, tá? Para o acompanhamento muito mais próximo do aluno. Então, a gente vai estar, lógico que durante o nosso preparatório, a gente vai estar bem próximo dos alunos, vai estar aprofundando no assunto do que a gente vai estar falando amanhã, mas amanhã a gente já vai falar da importância da gente poder estar se planejando e se programando, e coisas pequenas, né, que você pode mudar na sua rotina de estudo, que vai fazer diferença na aprovação ou com quem não é uma competição, né? Então, você vai estar à frente de quem não está se preparando, por exemplo, num curso preparatório ou não está conosco.